Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu futuro notebook. Hoje vamos falando desse notebook da Lenovo, a versão NBR, tá? Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você achou esse notebook muito atraente, porque ele tem um processador i7, tem 16 GB de memória RAM, tem bastante armazenamento, mas ele tem um problema, tá? Que eu vou até ensinar vocês a se atentar a isso agora. Bom, pessoal, para começo de história, esse notebook não é legal para editar vídeos, edições complexas, tá? Apesar dele ter um pouco de poder de processamento, a tela dele é muito ruim, a tela dele é HD, então você tem uma baixa resolução para editar um vídeo, você não tem aquela qualidade boa, aquele resultado final que você gostaria de ter quando esse vídeo já estiver renderizado, porque você não vai ter cores bem vivas e muitas outras coisas, não só edição de vídeo, mas tudo que envolva tratar imagens, renderização 3D e etc, vai ter uma certa diferença de cor, né? A tela não é legal. E o outro ponto negativo que implica muito nesse notebook é o processador C da linha U, tá? Se você não sabe, os processadores da Intel eles têm vários finais, eles têm U, H, G e F, tá? O U significa Ultra Low. Que é isso? É que esse processador economiza muita energia. Ele é voltado à economia de energia. São processadores voltados a notebooks que querem ter mais bateria para usar durante o dia. Ou seja, apesar de ser um i7, é uma versão mais light do i7 e ele não tem todo aquele poder de fogo para você ir bater de frente com os projetos, seja com o que for, tá? Se fosse a linha H, aí a gente teria outra história, né? Mas ainda assim a tela seria um bom ponto negativo. Bom, agora em relação a todo o resto, para quem esse notebook é indicado? Para quem vai trabalhar, para quem precisa de um processamento um pouco mais avançado, né? Quer trabalhar com grandes planilhas, mas nada que envolva edição gráfica, porque a tela não é boa. A tela não passa confiabilidade nas cores, tá? E você que é estudante, pode ser um notebook interessante, porque você vai conseguir usar ele por bastante tempo, mas a autonomia de bateria dele é menor, apesar de ser um processador da linha 1, é um processador mais avançado e ele tem mais pontuação de processamento do que processadores mais básicos. Então, você perde na bateria nesse notebook. E se você quer jogar um The-Sims, quer jogar um Roblox, é aquele notebook que vai funcionar nesse sentido, mas nada de jogos muito avançados também. Agora que eu já adiantei o vídeo inteiro para você, tá? Vamos começar pelo alerta de preço. Hoje é 20 de janeiro de 2024. Aqui no Magazine Luiza, o notebook está custando R$ 3.399 no Pix à vista, né? Ou R$ 3.998,82 em 10 vezes de R$ 3.999,88 sem juros. Inclusive é vendido aqui pela própria Lenovo no site da Magalu. Esse alerta de preço é muito importante porque caso você esteja vendo esse vídeo no futuro, você pode conferir se ainda vale a pena ou não adquirir o notebook, já que os preços variam muito. Agora vamos começar a análise estrutural desse notebook. A gente vai ver as imagens desse rapazinho. Bom, pessoal, começando aqui pela frente do notebook, né, a imagem está com certa baixa qualidade, mas a gente consegue ver aqui que é aquele notebook padrão, com aquela carcaça da Lenovo, muito bonita e não muda muito em relação a todo o design, né? Inclusive aqui em cima a gente também tem aquela abinha para facilitar a abertura da tela, temos a proteção de privacidade da webcam, né? Você fecha isso aqui, caso seja hackeado, ninguém consegue acessar sua webcam, e temos a própria webcam e microfone. Nesse sentido, webcam e microfone de notebook não funciona muito bem, geralmente eles têm uma qualidade bem ruim. Então, caso você precise estar constantemente em comunicação, em chamadas de vídeo e etc., o mais aconselhável seria comprar um webcam. E aqui na descrição deixo uma sugestão para você. Você pode comprar uma webcam se você quiser, é apenas a sugestão. Temos bordas aqui finas, mas nem tão finas assim, então acaba que não deixa a tela muito precariamente aqui em relação à segurança, né? E temos aqui a dobradiça inteiriça, uma dobradiça muito boa e que ela segue uma ponta a outra do notebook, então ela tem uma durabilidade, ela tem uma resistência maior e ela divide muito bem o peso caso você abra o notebook da forma incorreta. Caso você abra o notebook pelos cantos, essa dobradiça vai dividir melhor o peso e evita quebras no futuro. Depois temos um teclado levemente rebaixado que ajuda um pouco na digitação, porque você consegue apoiar a sua mão na base do notebook e conseguir digitar ali com um pouco mais de conforto, um pouco mais de ergonomia. Temos a logomarca da Lenovo e o touchpad. Essa lateral aqui a gente consegue ver ali em outras imagens. Temos essa outra imagem aqui da frente do notebook, onde a gente consegue ver o LED da webcam e nada muito de novo aqui do que a gente já falou. Aqui é mais uma imagem da frente do notebook, um pouco mais aberto, e aqui temos aquela imagem lá de fundo, né, que não tem muito o que comentar a respeito daqui. Temos um pequeno levantamento aqui do notebook para ele não ficar totalmente reto, né, para facilitar um pouco a digitação, tornar mais ergonômico, e aqui um pouco da lateral do notebook.
e vem imagem aqui, mostra que ele tem uma abertura um pouco maior do que 90 graus. Temos o botão de ligar fora do teclado, né, que evita aí possíveis acidentes quando você estiver digitando no Word, não apertar no botão de desligar sem querer, porque ele está fora do teclado, acaba sendo um ponto positivo. O teclado é bem completo, apesar de não aparecer a tecla cedilha aqui, pessoal, não se preocupa, tá? Que ele vai chegar na sua casa com a tecla cedilha, porque aqui na Magazine Luiza eles colocam imagens certas vezes de produtos que vêm lá da América, né? Mas esse produto aqui no Brasil ele vem com a tecla cedilha. Agora, pessoal, é hora da gente falar das portas desse notebook, ele é bem recheado de portas. Vamos começar aqui. Temos aqui a entrada para carregamento, que é só para carregar o notebook, o LED para indicar se está carregando ou não. Temos uma saída USB padrão para você conectar tudo que tem direito em relação ao USB, conectar mouse, teclado, pendrive, etc. Depois temos a saída HDMI, que é uma saída que serve para você projetar a tela do notebook, né, para você espelhar ela em algum lugar, que pode ser num data show, que é a mesma coisa que um projetor, numa televisão ou no segundo monitor. Muito útil para estudantes apresentar seminários, né, para você usar o seu notebook lá, ligar no projetor, na televisão, seja o que for que a sua faculdade ou escola disponibilize. E você pode apresentar o seminário utilizando o seu próprio notebook, né? Evita estar usando o notebook de um amigo, de um professor. É bem mais interessante, né? Dá menos dor de cabeça. Ou então, se você é professor e gosta de dar aula utilizando slides, esse seria uma boa opção para você, porque é um notebook certamente potente e todas aquelas animações que você coloca no PowerPoint vão rodar muito bem, não vão ficar travando. Ou também você pode conectar uma segunda tela nesse notebook para você ter uma qualidade melhor de tela ou trabalhar melhor nesse sentido, porque você tem duas telas usando ao mesmo tempo, né? Você tem a tela do notebook, uma tela externa, e aí você consegue ter uma flexibilidade maior entre o uso de aplicativo. Depois tem um ponto negativo aqui, nós não temos a entrada para cabo de rede, você não consegue conectar esse notebook diretamente ao roteador, e aí fica um pouco mais precário a conexão de internet, né? Que você dispõe somente do Wi-Fi. Geralmente o Wi-Fi não tem uma qualidade considerável se você não estiver próximo ao roteador. Caso aí sua faculdade ou seu trabalho disponibilizasse uma porta para você conectar diretamente a um roteador ou a tomada, né, com cabo de rede, você teria uma conexão melhorada. Mas no caso desse notebook isso não vai ser possível, não vai afetar todo mundo, só algumas pessoas que acham melhor utilizar com cabo de rede. Temos a saída USB-C também, que geralmente é utilizada hoje em dia para carregar o celular, né, que a gente tem várias portas, que é aquela bem achatadinha, e hoje em dia também já está vindo no iPhone 15. É uma porta que no futuro vai ser muito mais usada, mas no momento a gente não usa ela muito para transferência de dados em notebooks. Porém, é muito interessante ter ela aí, porque no futuro a gente pode utilizar ela se for necessário. Depois temos aqui uma saída mista para fone de ouvido, que serve para você conectar fones de ouvido que tem uma única entrada para saída e microfone. Mas caso você tenha um fone que tenha duas entradas, uma para áudio e microfone, você pode comprar um adaptador em uma loja de informática ou então em uma loja de celulares que você consegue aí fazer o uso normalmente do seu fone de ouvido e do microfone, se for o caso. Na outra lateral a gente tem outra porta USB padrão, que pode ser um ponto negativo, porque a gente só tem duas portas USB padrão. Então, se você é uma pessoa que gosta de utilizar o notebook com o teclado e mouse, né, que não seja o teclado e o touchpad do notebook, você vai ocupar essas duas portas e quando precisar conectar um pendrive ou alguma coisa assim, você vai ter uma série de problemas que você vai ter que tirar ou o teclado ou o mouse para conseguir conectar. Se você não usa o notebook assim, não vai ser problema para você. É mais para quem gosta de utilizar com teclado e mouse externos mesmo. Depois temos uma saída aqui para cartão SD, que vai aquele cartão de memória pequeno dentro, que pode ser útil para fotógrafos armazenar as fotos ou fazerem edições básicas utilizando esse notebook. Ou então se você tem aquelas câmeras chinesas que tem um cartão de memória para gravação da câmera de segurança, você pode conectar no notebook para reproduzir as imagens, editar ou salvar, seja o que você queira fazer. É uma porta útil para outras pessoas, para algumas pessoas não faz tanta diferença. Por último, temos LEDs nas laterais que nos auxiliam muito bem a evitar guardar o notebook ligado dentro da mochila, porque quando você termina uma apresentação de seminário na sua escola ou na sua faculdade, basicamente você, quando for guardar o notebook na mochila, esse LED estiver aceso, significa que o notebook está ligado, aí você tiraria o notebook e desligaria, porque o notebook funcionando dentro de uma mochila fechada, ele vai superaquecer e vai diminuir a durabilidade dele, além de poder ocasionar algum acidente. Agora que a gente já falou aqui das imagens do notebook, é hora da gente falar a respeito das especificações. Não se preocupa, tudo que eu falar de difícil eu vou tentar explicar de uma maneira simples, tá? Aqui no Magazine Luiza a gente pode tomar como base também a todas as especificações que estão no título do notebook, porém elas são ainda mais completas aqui embaixo nas informações do produto. A primeira coisa que a gente vai procurar aqui nas especificações é o processador do notebook. Então nós temos o Intel Core i7 da 12ª geração da linha U. A Intel tem uma grande série de processadores, eles começam no Celeron e Pentium, que são processadores para uso básico, o i3, que é o intermediário,
O i5 é um intermediário avançado e o i7 já é um avançado, né? Tipo um super processador. Depois do i7 ainda tem o i9, que é um processador ainda melhor. Geralmente esses processadores são muito indicados para quem quer editar vídeos, para quem quer trabalhar com esse tipo de conteúdo que envolve mais requisitos de processamento, trabalhar com grandes planilhas, com grandes softwares de cálculo, de estatística. São processadores que efetuam esse tipo de trabalho muito mais rápido do que qualquer outro processador. Mas o porém é que esse processador é da linha U, então ele tem uma economia de energia muito mais forte do que um processador da linha H. Ou seja, esse i7 ele é um pouco mais capado em relação aos i7s que são um pouco mais poderosos, o que torna esse notebook não tão eficiente como o notebook gamer, por exemplo, que tem um processador i7 da linha H. Depois que a gente fala a respeito do processador, é hora da gente ver a memória RAM. Nós temos uma memória RAM de 16 GB. Ela é 8 GB soldada DDR4 3200, mais 8 GB sodinho DDR4 3200. A combinação de duas memórias RAMs com essas mesmas especificações faz com que o notebook atue em dual channel, ou seja, elas se tornam muito mais rápidas. Para você entender o que é memória RAM, ela é um tipo de memória não permanente. Você não consegue acessar ela nem salvar nada dela. Ela não salva música, não salva foto, nada disso. Inclusive, quando você desliga o notebook, ela fica totalmente apagada, tá? Ela não serve para nada com o notebook desligado. Essa memória RAM serve basicamente para você abrir e manter aplicativos abertos ao mesmo tempo. Ou seja, se você abre o Facebook, você consome uma parte dela. Se você abre o WhatsApp, você consome mais uma parte dela. Se você abre o YouTube e etc. Você vai abrir todos os aplicativos e conseguir deixar eles abertos sem fechar nenhum. Só que vai chegar um momento de tanto você abrir aplicativos que você vai consumir essa memória RAM completamente. E aí acontece do notebook começar a travar e não responder os seus comandos. Mas qual é a quantidade ideal de memória RAM? A quantidade ideal de memória RAM é 8 GB para um uso mais básico, né? Para um uso mais simples. Porém, se você quer fazer um uso mais avançado, o recomendado mínimo é 16 GB de memória RAM. E a gente atende um mínimo aqui tanto para o público mais básico como para o público mais avançado. A gente está dentro das especificações. Depois a gente tem que falar agora do armazenamento do notebook. O notebook conta com SSD de 512 GB. Então nós temos uma grande quantidade de armazenamento que vai atender a maioria do público desse canal. Lembrando que não vem 512 GB completos, porque o notebook vem com um sistema operacional que ocupa mais ou menos 25 GB. Então vem um pouco menos do que essa quantidade disponível, mas ainda assim é bastante coisa para você utilizar. Essa memória é de tipo permanente, então mesmo que você desligue o computador, você consegue ter as suas fotos ali salvas, né? Quando você ligar ele novamente, vai estar tudo no mesmo lugar. Ela não se apaga simplesmente por faltar energia nela. Um ponto bacana desse armazenamento é que ele é do tipo SSD, então ele é bem mais veloz do que aqueles HDs antigos. Aqueles notebooks antigos que demoravam mais de 2 minutos para ligar, já não são realidade hoje em dia. Hoje em dia o notebook liga ali no máximo em 20 segundos e tem notebooks que ligam até em menos tempo. Então você está bem suprido em relação a isso. Depois é importante a gente falar a respeito da tela desse notebook, que no início lá do vídeo eu já falei que era um ponto negativo, né? E temos aqui uma tela HD anti-reflexo. Essa tela conta com 15.6 polegadas, que é um tamanho bem comum em relação à tela de notebooks. A maioria dos notebooks no mercado tem esse tamanho de tela. O grave ponto desse notebook é a tela CHD, uma tela bem de baixa qualidade mesmo. Hoje em dia, a gente considera uma tela de boa qualidade a Full HD. Existem telas melhores, mas em notebooks o mais comum é utilizar telas Full HD. O grande problema é que essa tela não entrega cores muito boas e também não entrega uma grande qualidade. Ou seja, se você tem um risco desenhado, essa tela vai ter vários pontilhados. Ela não consegue levar aos nossos olhos algo como se fosse um risco verdadeiro. Enquanto a tela Full HD ela tem uma grande densidade de pixels, ela consegue nos deixar algo mais realista para os nossos olhos. Pode ser uma tela mais desconfortável para algumas pessoas, principalmente pessoas bastante detalhistas. Por último, a gente vai falar agora do sistema operacional. Esse notebook conta com o sistema operacional Windows 11 Home. O Home não vai ser muito interessante para a gente, basta a gente falar do Windows 11. O Windows 11 é o sistema feito pela Microsoft, a mesma dona do pacote Office, ou seja, do Word, do Office e do Excel. Inclusive, esses pacotes de escritório da Microsoft em computadores só funcionam no macOS e no Windows, tá? E você já vai estar bem provido em relação a esse sistema operacional. Além disso, é um sistema operacional fácil de utilizar, você vai se acostumar bem rapidamente. Inclusive, a maioria dos aplicativos disponíveis no mercado são voltados ao Windows, tá? Linux e outros sistemas aí derivados do Linux não tem tantos aplicativos como o Windows tem. Agora que a gente já falou a respeito das especificações desse notebook, é hora da gente ver as avaliações dele. Será que as pessoas que compraram gostaram dele? É o que a gente vai descobrir agora. Vanessa, a bateria não dura. Eu comprei um notebook no valor alto para minha filha estudar e o notebook não dura nem 3 horas de bateria.
sendo que vem formando de 7 a 8 horas de bateria. Lembrando que essa informação que as marcas colocam, elas usam uma espécie de brecha na lei, podemos dizer assim. Eles falam assim: duração estimada de 7 a 8 horas, ali tem um asteriscozinho, depende do uso. Mas praticamente tem um notebook desses dura de 7 a 8 horas, né? A maioria. O que acontece, pessoal? Um notebook com processador i7, ele tem um consumo muito maior de energia, por mais que seja um processador da linha U, do que um processador i3, por exemplo. Então, se você compra esse notebook para estudar, você tem que estar na mente que esse notebook vai durar menos do que os outros em relação à bateria. Por quê? Porque ele tem um processamento mais avançado, ele exige mais ali da bateria, porque ele tem recursos muito mais avançados do que um processador voltado ao uso básico em si, porque esse aqui é uma espécie de notebook voltado ao uso avançado. Porém, é só a Vanessa que achou ruim aqui tecnicamente, né? As outras são mais positivas. Vamos pegar aqui da Elisângela: melhor escolha, excelente produto, chegou antes do prazo estabelecido, tudo certinho, ágil, bonito, leve, fininho, configuração excelente, eu amei. E vou deixar o link para você conferir as outras avaliações aí. Caso você vá comprar esse notebook, eu peço a Deus que abençoe a sua compra, tá? Que não dê defeito, que não tenha problemas com a processadora, que não venha a transportadora, e que não venha a ter nenhum tipo de problema, que não precise de assistência técnica, que seja um notebook que não dê nenhum tipo de dor de cabeça para você, tá? Eu espero que seja um notebook que traga felicidade e traga conforto no seu dia a dia, e que principalmente atenda às suas necessidades. Eu peço a Deus que isso aconteça quando você comprar o seu notebook, né? Se você não pode comprar esse notebook ainda, que Deus te abençoe, que caso você precise aí de uma porta de emprego, que seja aberta essa porta de emprego. Caso você precise, não sei, de uma ajuda, de um crédito, por exemplo, no banco, que você possa estar conseguindo, né? Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe. Confia nele, que ele vai abrir portas para você, e ele vai te mostrar o caminho quando você menos imaginar, porque Deus nos surpreende, tá? Eu já fui muito surpreendido por Deus, e se hoje a gente tem o canal Meu Futuro Notebook, é por causa dele, porque Deus é o meu sócio majoritário nesse canal. Tá certo, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.